Eis é o administrador, ele, Senhor, servo teu, está com a sua oportunidade, Senhor, de estar ministrando a tua palavra, Senhor. Eu não sei qual é a palavra, que seja mel, que seja fel, mas, Senhor, que se for do céu, meu Pai, seja bem-vindo, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, receba, Senhor, em nome de Jesus, teu filho, Senhor, que vai estar com essa responsabilidade. Sabemos, meu Pai, que não é fácil, meu Pai, é difícil, é luta, é barreira, meu Pai, é trancos, meu Pai, mas nós sabemos que o Senhor na frente, tudo dá certo. Deus, seja feita a tua vontade nessa noite, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Glória a Deus. Obrigado. Deus abençoe nosso irmão jovem Márcio. Amém, meus irmãos? Pode tomar assento, por gentileza, meus amados irmãos. Já abra sua Bíblia em 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas de Israel, capítulo de número 26. Vamos ver o que o Senhor vai falar para nós aqui nessa noite. 2 Crônicas. Sempre eu vou estar repetindo, tá bom? Eu repito 3, 4 vezes. Repetição faz a gente gravar. Segundo, todo o Antigo Testamento é terminação o. Segundo livro das Crônicas de Israel. Segundo Samuel. Primeiro Samuel. Primeiro Reis. Novo Testamento. Epístola. Carta. E assim sucessivamente. Tá joia? Segundo livro das Crônicas de Israel, ou segundo Crônicas, capítulo 26, versículo 1 ao versículo 5. Pegou? O assunto é esse aqui. Mas o Espírito de Deus falou assim: você não vai falar sobre o que está aqui. Aqui, ó. Eu não escrevo, respeito você, eu não tenho a sua capacidade intelectual. Eu esqueço. E eu prefiro registrar, porque aí eu vou me lembrando do que Deus falou. Então eu anoto, e daqui sai um estudo, sai uma palestra, enfim, sai até o livro. Segundo Crônicas, capítulo 26, foi o que eu li a Bíblia, por gentileza, tá bom? Então é para o pastor estar ciente do que está acontecendo, para não há desvio de informação. Filmado contra a prova no argumento. Ele falou isso, falou aquilo. Não, está filmado. Está gravado. A gente tem que estar vigilante, a gente está numa obra espiritual. Eu sei o que eu estou falando. Deixa eu começar a introdução falando para os senhores o que significa funções e ministérios. Funções de liderança e funções de desenvolvimento ministerial. Para quem quiser pesquisar, um dos textos básicos para isso está lá em Efésios capítulo 4, ok? Efésios capítulo de número 4. Não precisa abrir, é só para você ouvir. A uns Deus chamou para ser evangelistas. A outros Deus chamou para ser apóstolo, implantador de igreja em outras nações. A outros Deus chamou como profeta, um ministério profético sobre uma nação. Exemplo disso foi Isaías, Jeremias. Exemplo disso, temos pastores da nossa nação que são profetas, que quando eles falam, até o presidente tem que parar para ouvir, porque Deus fala ali. E quando não dá ouvido, se arrebenta, porque Deus falou na boca do que tem um ministério de profeta. Não é este que te digo, profetiza a palavra e ela se cumpre. Depois desses ministérios tem o ministério de pastor e o ministério de doutor ou mestre, que é a área de ensino, que mantém o controle de qualidade espiritual da igreja, através de livros, apostilas, estudos bíblicos, para abençoar e fortalecer a fé dos irmãos. Toda função de liderança é uma carga que a pessoa recebe. Talvez as pessoas confundam o que é ser um líder. O líder, ele conduz, ele dirige, ele direciona. De que maneira? Através do seu exemplo, do seu testemunho. Não é através do testemunho. É através do testemunho, da forma que ele se comporta,
da forma que ele fala, da forma que ele caminha, da forma que ele anda, da forma que ele lida com as pessoas. Aí ele conquista, porque o líder ele conquista, ele conduz. Esqueça aquela palavra que dizem por aí, que a voz do povo é a voz de Deus, a voz de Deus é a voz de Deus, e a voz do povo é a voz do povo. A voz do povo nunca será a voz de Deus, e a voz de Deus nunca será a voz do povo. É o povo que tem que parar para ouvir a voz de Deus, a palavra. Então, meus amados irmãos, princípio de liderança é algo muito sério. Quando se fala, o irmão está responsável por essa área, por aquela área, por X área, e foi o pastor Ismael, que é o anjo da igreja aqui com vocês, conosco hoje, há uma autoridade sobre ele. Se ele honrar essa autoridade, sendo fiel a Deus, fiel à autoridade que o pastor deu, e sendo fiel consigo mesmo, procurando ser exemplo de acordo com Cristo, quem tentar contra uma autoridade dessa, vai tentar contra o próprio Deus. Então cuidado. Agora, quando a pessoa recebe uma autoridade dada pelo próprio Deus, pelo pastor, incumbe alguém de alguma coisa, e a pessoa começa a negligenciar aquilo, além da pessoa atrair fogo do inferno para si, carga espiritual para si, acaba prejudicando a vida dos outros. Eu estou falando para liderança. Liderança é para todo mundo, porque liderança não é só quem está aqui dentro. A gente tem que aprender a ser líder dentro da nossa casa, os nossos filhos, a nossa família, dentro do trabalho, ser alguém que realmente tenha responsabilidade com o que faz. A liderança ela não começa com uma estrutura, com algo. A liderança começa em nós. A liderar, ter equilíbrio, ter domínio próprio, ter consciência, ter bom senso, procurar entender, discernir, não se precipitar, para que seja exemplo. De que maneira eu consigo isso? Examinando a palavra, buscando a orientação de Jesus. Não julgue segundo a sua justiça, avalie pela justiça de Deus. E para avaliar pela justiça de Deus, tem que estudar a palavra, tem que ler a Bíblia. Ok? Quero conversar com vocês nessa noite sobre o seguinte tema: tinha tudo para dar certo, e por que deu errado? Tinha tudo para dar certo, e por que deu errado? Irmão Kenny, da onde o senhor tirou isso? Desse texto de 2 Crônicas, capítulo 26, verso 1 ao 5. Então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e fez rei em lugar de Amazias seu pai. E edificou ali, e edificou a Elate, e restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Jeconias, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias seu pai. Todos juntos no som de 3, por gentileza. Verso 5. 1, 2, 3. Zacarias, sabe as suas visões e Deus. Senhor Deus fez Deus fez prosperar. Sim, muito bom. Só foi um ensaio, né? No ensaio a gente erra, ninguém lê. O ensaio está tranquilo, está beleza, está ótimo, parabéns. O ensaio foi muito bom.
Quanto mais você verbaliza a palavra entra em você, flui através de você, sobe para o reino espiritual e desce sobre você como bênção. Muitas vezes a gente abriu a nossa boca para falar besteira. Eu te incentivo a abrir a boca para se alimentar do que realmente tem valor, que realmente muda a nossa história, que é a palavra de Deus. Agora está valendo, se você quiser, ninguém obriga, é só uma orientação, ok? A gente está aqui para isso, para crescermos juntos. Tinha tudo para dar certo, e por que deu errado? Versículo de número 5, todos juntos no som de 3, 1, 2, 3. Zacarias enxergou o povo de Deus. Enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Porque Deus ia buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio em visões de Deus, e nos dias em que ele buscou o Senhor, Deus o fez crescer e prosperar. Por que Deus trouxe essa palavra para nós aqui nessa sexta-feira? Sexta-feira de propósito, de jejum. Eu quero que os senhores saibam que enquanto eu estou lá trabalhando, desenrolando um monte de coisa, eu estou em jejum também junto com você. Eu já saio para estar na mesma fé que você. Porque não adianta estar falando aqui, eu não sei exemplo. Começa a orar. Grava a oração, porque muita gente recebe, não só aqui, mas em outras nações, em outros estados, e manda para os irmãos, sim ou não? Confirma ou não confirma? Para confirmar que a gente está junto numa só fé. Não é só chegar aqui e ficar blá 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 blá. Não. Quem quiser pode se ajuntar a mim, 4:30 da manhã. Então, uma vez que você busca a Deus, você acha. Porque eu não posso dar a vocês aquilo que eu mesmo não possuo. E o que nos levou pelo Espírito a falar sobre isso nesta oportunidade? A gente encontra aqui no livro de 2 Crônicas. O 2 Crônicas é um livro histórico, está na categoria de a história de Israel. Ele vai narrar fatos particulares, essenciais da história de Israel com Deus e de Deus com Israel. Eu tenho certeza que cada um dos senhores aqui tem algum tipo de história. Alguns dos senhores que estão aqui, talvez começou a sua história bem legal. Até as coisas estavam dando certo. Mas o que aconteceu nesse percurso, nesse caminho, que acabou dando tudo errado? Tinha tudo para dar certo, e por que deu errado? O livro de 2 Crônicas, que ora lemos, vai narrar a trajetória de um rei, chamado Uzias, que começou a reinar com 16 anos, 55 anos reinou sobre Jerusalém. O verso 5 diz que enquanto ele buscava ao Senhor, Deus o fazia crescer, multiplicar, prosperar, tudo dava certo na vida dele. E aí veio o tema: tinha tudo para dar certo, e por que deu errado? Enquanto ele buscou ao Senhor, Deus era com ele e o fazia ser bem sucedido em tudo. Quando ele achou que já podia fazer do seu jeito, da sua maneira, da sua forma, com as suas forças, confiar no seu braço, aí ele começa a cair. A queda começa a ser uma realidade.
Ele começa a ter decisões e tomar atitudes que Deus não mandou ele ter e tomar. Começou bem. Eu vou ler com vocês aqui o texto. E ele terminou mal. Obrigado, meu amigo. Deus abençoe. É de Deus. Começou cheio de gás, honrando a Deus, jejuando, orando, clamando, santificando. Mas quando melhorou, ficou bem, enriqueceu, começou a ser próspero, invenções que esse homem teve naquela época, que nenhum outro rei teve. Deus deu sabedoria a ele, não só deu riqueza. Deus era com ele. Mas o que fez ele declinar, cair? O inverso disso é que talvez você começou a sua história mal. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Se não deu certo, tenta outra vez. Mas agora não é do teu jeito, do meu jeito, é do jeito de Deus. Glória a Deus. Começou mal. Mas você precisa entender que você não pode terminar assim. Pode ter começado mal, mas você pode terminar cheio da glória de Deus, abençoado, próspero e bem-sucedido. Esta é a palavra de Deus. Glória a Deus. A gente encontra aqui um rei que enquanto servia, obedecia, se santificava, Deus o fez prosperar. A palavra prosperar aqui vem de uma raiz hebraica, tsalea, que significa prosperidade física, material, social, emocional, psicológica e mais ainda, espiritual. Porque não adianta ser bem sucedido socialmente, todo mundo gostar de você, entrar e sair, ser querido. Não adianta só ter bens materiais, um bom emprego, um dinheirinho no bolso. Não adianta ter só uma mente tranquila, uma cabecinha boa. Não. O diabo vai atacar. A nossa natureza carnal, pecaminosa, vai gritar. E vai vir o diabo para nos desequilibrar. Porque o que é mais importante é a vida espiritual. Se você tiver uma vida espiritual, nós tivermos, todas as outras áreas da nossa vida vai ser impactada. Eu continuo falando sobre as colunas do caráter cristão, gerando em nós o caráter de Cristo, a vontade de Deus em nós. Enquanto esse homem servia, obedecia, se santificava, orava, sacrificava ao Senhor, Deus o fazia prosperar em todas as áreas da vida dele. Aonde ele ia, Deus era com ele. O que ele fazia, Deus assinava embaixo com vitória. Começou bem, tinha tudo para dar certo. E por que deu tudo errado? Até parece a sua e a minha história. Eu já ouvi pessoas falarem assim: jovem tão inteligente, um homem tão trabalhador, uma pessoa tão legal, por que não consegue vencer? Quem já ouviu isso na sua vida? Pô, cara, você é inteligente, você consegue, você rompe. Cara, rompe essa bolha, essa coisa na tua vida. Você precisa entender que você pode vencer isso. Eu ouvi isso muitas vezes. Até que uma hora a ficha cai. E eu lendo esse texto aqui, Deus, falei, meu Deus. Agora no verso 6, você vai começar a ver a queda desse rei. Começou bem, tinha tudo para dar certo. E o que levou ele a cair? Esse texto, essa palavra, inspirada pelo Espírito Santo, é para nos despertar. Você pode ter começado mal, errado, falhado. Está na hora de levantar.
abrir o coração, a mente, mudar de mentalidade e deixar o Espírito de Deus trabalhar. Contar o que foi, o que aconteceu. Como eu citei a situação aqui, pode estar com 2 mil, 3 mil, 5 mil. Meu irmão, se não tiver Jesus, vai tudo por ralo. Eu não preciso ficar entrando em detalhes, porque eu não quero ficar glorificando o diabo. Aí o verso 6 diz assim: porque saiu e guerreou contra os filisteus. Acompanha comigo, por favor, por gentileza. Tudo que eu vou ministrar está aqui no texto. Se você puder conseguir, só acompanha, porque isso vai ser muito bom para você. Porque saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate, e o muro de Jabiné, e o muro de Astote, e edificou cidades em Astote e entre os filisteus. E Deus ajudou contra os filisteus, contra os arábios, que habitavam em Gur-Baal, e contra os meunitas. E os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou grandemente, fortemente. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, e aos ângulos, e as fortificou. Também edificou torres no deserto, e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores e vinheiros, nos montes, nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra por mão de Jeiel, chanceler, e Maceias, oficial, debaixo das mãos de Hananias, um dos príncipes do rei. Verso 12: o número dos chefes dos pais, varões valentes, eram de 2.600, e debaixo das suas ordens havia um exército de guerreiros de 307.500 homens, que faziam a guerra com a força belicosa para ajudar o rei contra os inimigos. E preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e até fundas para atirar com pedras. E também fez em Jerusalém máquinas. Olha a inteligência que Deus deu a esse homem. Além de montar um exército poderoso, ele criou máquinas, armas contra os inimigos. Criou máquinas de invenção, de engenheiros, que estivessem nas torres e nos cantos para atirarem flechas e grandes pedras. E voou e correu, e soprou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Ninguém parava os dias, porque enquanto ele buscava o Senhor, Deus prosperava, Deus dava vitória contra os inimigos, Deus fazia ele grande, Deus fazia ele honrado. Todos que ouviam o seu nome falavam: aquele homem é um homem honrado,
Aquele homem é um homem de Deus. Aquele homem carrega a presença de Deus. Tinha tudo para dar certo. E por que deu errado? Ele se tornou grande. Vamos trazer isso para os nossos dias? Quem alguma vez na sua história aqui já teve uma condição boa, levanta a mão. Dá um sinal aí, por favor. Eu não estou falando porque eu quero perguntar, não. Já teve um trocadinho? Fala comigo. Fala com o Espírito Santo. Eu já tive um monte, casa, mas muita coisa. Bom, tudo bem. Alguns se manifestaram, outros não. Eu respeito. Se você tivesse sabedoria naquele momento, daria tudo certo. Sim ou não? Mas porque faltou sabedoria, entrou uma série de coisas. Tinha tudo para dar certo e deu. Muito errado. Qual é o propósito do Espírito Santo aqui nesta noite? A partir deste tempo aqui, neste projeto, tudo que Deus colocar na tua mão, você não vai jogar mais no lixo. Não vai entregar mais na mão do diabo para ele pisar você, humilhar você, massacrar você. Você vai colocar no altar de Deus, nas mãos de Jesus, e até o que era para dar errado vai ter que dar certo na tua vida. Quem está comigo aqui nesta palavra? Glória a Deus. Glória a Deus. Santo de Israel. Glória. Oh, Deus, maravilha. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Os meus líderes, quando eu cheguei aqui, meu líder, irmão Alexandre Alves, quantas vezes eu desrespeitei o senhor? Meu líder, meu irmão Wanderson, quantas vezes eu desrespeitei o senhor? Meu líder, meu amigo, meu irmão que cuidou muito de mim também, meu irmão Alexandre Jesus, quantas vezes eu fui ignorante e respeitei o senhor? Só consegue ter autoridade aquele que aprende a obedecer. Sou melhor do que ninguém. Mas se você honrar a Deus nas coisas simples, Deus vai te colocar sobre o muito. Foi Ele que disse isso. Sabe por quê? Os últimos Ele coloca como primeiro. E os primeiros Ele coloca como último. Foi isso que Ele ensinou. Porque Ele abate o soberbo, mas exalta o humilde e o que se humilha. Glória. Aconteceu com esse rei? Tinha tudo. Deus colocou riqueza, Deus colocou fama, Deus colocou poder, Deus deu inteligência, Deus deu sabedoria, Deus deu condições. Decidiu curtir do seu próprio jeito, fazer da sua maneira. Tinha tudo para dar certo. E porque deu errado, e eu concluo a mensagem aqui, para começar uma outra oportunidade, porque é uma palestra sequencial. O negócio é quente. Eu só estou na introdução, eu vou concluir porque já chegou o horário. Glória a Deus. Por que deu errado? Eu quero convidar os senhores a examinar essa palavra, ler esse texto. Amém? Versículo de número 16, eu concluo aqui, para passar a palavra aos demais líderes da casa. Glória a Deus. Uzias é atacado de lepra. Verso 16 do capítulo 26. Mas havendo-se fortificado, exaltou o quê? Ele está pensando que é o quê? Estou pensando que é o quê? Melhor que eu? Começou a achar que ele era grande demais. Orgulho. Se você não vier na humildade, no quebrantamento de alma, de coração, eu te vejo por fora. Mas quem te conhece é o Espírito Santo. Quem me conhece é o Espírito Santo.
E Ele sabe quem Ele levanta e Ele sabe quem Ele abate. Ele sabe quem Ele traz para frente e Ele sabe quem Ele coloca sentado. Sabe o que eu aprendi com Jesus? Se eu não tenho condições, eu tenho que ser sincero comigo, verdadeiro com Jesus. Eu vou falar aqui, mas tenha a mentalidade de Cristo, seja maduro, seja menino espiritual não, seja homem de Deus. A gente pode ter o que for, mas o que faz separação entre nós e Deus é o pecado. Isaías 59, verso 1. Eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas, que não possa abençoar, nem seus ouvidos agravados ou fechados, lacrados, que não possa ouvir. Mas o que faz separação entre nós e o Senhor são as nossas iniquidades, pecados, sujeiras. Eu posso ter lido a Bíblia mais de 20, 30 vezes toda, ter estudado em 5 idiomas. Eu olho para mim e falo, eu posso ter tudo isso aí. Mas se eu tiver em pecado, eu tenho que calar a minha boca, sentar a minha traseira no último banco e me converter. Até que Deus dê um sinal e me humilhar, pedindo a misericórdia de Deus. Agora eu estou aqui, as coisas estão fluindo, o ministério retornou, as coisas estão andando, a coisa está fluindo. Aí eu vou cometer os mesmos erros que eu cometi. Aí eu desprezo tudo isso porque eu melhorei um pouquinho. Aí pego o bolsa farofa e vou embora, depois volto depois de 5 dias. Posso falar? Com todo respeito? Eu tenho que ter vergonha da cara, irmão. Com muito respeito. Respeitar a obra, respeitar Deus. Não é indireta não, gente, é direta mesmo. O Espírito de Deus está mandando falar isso aqui. Sabe por que essa obra aqui é mantida por Deus? Mas Ele usa também você e eu. Não usa a sabedoria que Deus está te dando nessa noite por essa palavra. Você pode ter feito errado. A partir dessa palavra e do que tu tem aprendido aqui, tem que dar certo e vai dar certo na sua vida. Sabe o que aconteceu com esse homem? Começou a se elevar o coração. Agora eu sou o cara. Agora ninguém me segura. Se afastou do Senhor. Achou que poderia fazer sozinho. Ele só chegou onde chegou porque foi Deus que colocou ele lá. Se coloque de pé, por gentileza. Quero chamar aqui o nosso irmão Alexandre de Jesus. Chega aqui, meu irmão, por gentileza. Nosso trabalhador aqui. Feche os teus olhos, curve sua cabeça, por favor. Eu tenho certeza que você entendeu essa palavra. Curve sua cabeça, feche os teus olhos, irmãos. Pensa nessa palavra aí, por favor. É um chamamento do Espírito Santo. Começa a conversar com Deus 2 minutinhos. Começou errado. Tinha tudo para dar certo, deu tudo errado. Está na hora de você levantar a cabeça e fazer o que é certo. Honra a Deus. E tu vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, na sua família. Eu vou passar para o meu irmão, o obreiro Alexandre de Jesus. Ele vai orar por você. E vai dar o término deste trabalho, desta obra. E vai conversando com Deus, irmão. Rasga a tua alma. Tira a capa. Se desarma. Porque o Espírito de Deus está operando aqui. Oh glória,
Aleluia, Jesus. Muito obrigado, ó Pai, por mais um dia na Tua presença. Senhor, muito obrigado por estar limpo. Senhor, muito obrigado por estar na Tua presença, buscando a Tua face. Senhor, entramos na Tua presença, ó Pai, depois dessas palavras, Senhor, direcionadas do céu, Senhor, para os nossos corações, ó Pai. Senhor, nessa noite, eis-me aqui, eis os meus irmãos aqui em Cristo, ó Pai, buscando a Tua face, ó Pai, buscando a Tua presença, ó Pai, buscando ser melhor a cada dia, Pai, buscando a se limpar na Tua presença, ó Pai, buscando a nossa dignidade, ó Pai, Te buscando cada vez mais, ó Pai. Senhor, entra nos nossos corações nessa noite, ó Pai, entra na nossa mente, Pai, nos transforma verdadeiramente, ó Pai, para que a gente venha sair, ó Pai, daqui, ó Pai, transformado, ó Pai,